Decidi que quero ser social media. Qual que é o primeiro passo? Se você está convencido de que quer ser um social media, eu vou te mostrar o que você precisa estudar para começar. E eu já te aviso que se tu não estudar e não levar a sério o último item desse vídeo, pode botar tudo fora que não vai adiantar nada. Eu sou a Carol Abella, sou social media há 3 anos e abri a minha empresa do zero. Aproveita para te inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo de social media. Então vamos lá, o que tu precisa estudar para ser um social media? Primeiro, tu precisa estudar as plataformas que tu vai usar para trabalhar. Então não necessariamente um social media, ele trabalha só com Instagram. Se tu também vai oferecer a gestão do TikTok, do YouTube, do LinkedIn, tu também precisa saber sobre essas plataformas. Então estude como que funciona o algoritmo, como que é o comportamento das pessoas nessas plataformas, o que pode, o que não pode, como que funcionam as métricas. Isso tudo tu consegue estudar utilizando as próprias plataformas ou então acessando o site dessas plataformas que geralmente tem blogs que atualizam ali as pessoas sobre as próprias plataformas ou alguns perfis das próprias plataformas. Por exemplo, no Instagram tem um perfil do próprio Instagram que fala sobre algumas notícias, sobre o algoritmo, sobre trends, então é bem importante ficar por dentro. Outra coisa que você precisa estudar é sobre criação de conteúdo para redes sociais. Isso é algo que está em constante atualização, então a gente precisa sempre estar estudando para poder levar resultados para os nossos clientes. Então é muito importante estudar o marketing de conteúdo de acordo com o que está acontecendo agora, pois existem estratégias que funcionavam anteriormente que hoje não funcionam mais. Outro ponto importante, a jornada da audiência. Você precisa entender como que é o comportamento do consumidor, como que é o comportamento do cliente, do seu cliente, qual que é a jornada que ele passa, por quais canais ele passa. Será que ele está lá no Instagram mesmo? Ou é aquele cliente que ainda está no Facebook ou que só acessa o Google? Você precisa entender sobre isso. Outra coisa muito importante, você precisa aprender a definir público, nicho, persona e estudar principalmente o público do seu cliente ou o público que você quer atuar. Muito importante, juntando com a parte de comportamento do consumidor, você entender sobre persona, como definir, como saber o que ela gosta, como descobrir as palavras-chave. E aí entra um ponto bem polêmico que é sobre se o social media deve ou não escolher um nicho. Comenta aqui embaixo se tu acha que social media tem que escolher um nicho ou não, que eu gravo um vídeo para vocês explorando os dois lados da moeda, social media com nicho e social media sem. Outra coisa importante que você precisa estudar são as ferramentas que você vai utilizar no seu trabalho. Eu fiz um vídeo recentemente falando o que o social media faz e o que o social media não faz. E tem algumas funções que requerem o conhecimento do uso de algumas ferramentas, por exemplo, o Canva, por exemplo, editores de vídeo, ferramentas de gestão de tráfego. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo para você ver o que você deve ou não deve fazer como social media. E lembre-se depois de que, se você escolher alguma dessas funções que eu coloquei ali, você precisa aprender como funciona cada uma dessas funções e como são as ferramentas que a gente utiliza para fazer aquela tarefa. Outra coisa muito importante é saber o português. Então você precisa ter noções básicas ali de acentuação, de pontuação, regras dos porquês, algumas coisinhas assim básicas de português que a gente precisa saber tanto para se comunicar ali com o cliente quanto na criação de conteúdo. Porque a gente vai estar usando ali da linguagem, né, para se comunicar, para transmitir a mensagem do nosso cliente e fica um pouco chato se a gente comete muitos erros de português. Outro ponto bem importante é aprender sobre como fazer networking, porque é isso que vai fazer você encher a sua empresa de clientes. Então, ter boas relações, ter bons contatos, cultivar eles e criar novos é bem importante para o trabalho de social media. Então, estude sobre isso, leia livros sobre isso, vá em eventos sobre isso e teste algumas técnicas de networking. Também é muito importante social media saber sobre vendas, porque na maioria das vezes
é o social media, que é o comercial da sua empresa, que é o que vai entrar em contato ali com o futuro cliente, que vai apresentar a empresa, mostrar o que faz. Na maioria dos casos é o social media que é o comercial, que vai fazer a venda, que vai vender o seu serviço e mostrar os benefícios para o cliente para convencê-lo de que aquilo é um bom negócio para sua empresa. Então é bem importante ter uma noção básica dessas técnicas de venda. E também o social media não escapa de técnicas de gestão. Por mais que você seja uma pessoa só na sua empresa, que não tenha uma empresa ainda com mais gente atuando, você precisa saber fazer a gestão dessa empresa. Tanto a gestão da empresa em si, né, questões mais burocráticas, quanto no dia a dia. Então, organizar as suas tarefas, se manter sempre organizado, porque a organização é muito importante no social media. Então, aprenda sobre gestão também. O penúltimo ponto, que também é extremamente importante, é a inteligência emocional. O trabalho de social media não é um trabalho fácil. A gente precisa lidar com muitas aprovações e também reprovações. Então, muitas críticas que a maioria das vezes não é sobre nós, mas sim sobre o nosso trabalho. E é muito importante a gente fazer terapia, cuidar da nossa saúde mental, trabalhar a nossa inteligência emocional para não misturar as coisas e fazer sempre um bom trabalho. Então é um trabalho estressante, acaba lidando com pessoas muito diferentes, tanto em termos de clientes quanto em termos da tua própria empresa. Daqui a pouco tu tem um parceiro, tu tem a tua própria equipe, então tu precisa saber lidar com isso também. Ainda mais que é um trabalho muito criativo, então tu precisa estar com a mente boa ali para fazer um bom trabalho. E o último item, finalmente, que eu disse que se tu não estudar isso, pode botar fora tudo que tu estudou, é o relacionamento com o cliente. Gente, tu precisa saber te relacionar com o teu cliente. Eu falo praticamente todos os dias com os meus clientes e tu precisa saber muito bem lidar com eles. Tu precisa entender o teu cliente, saber que tem cliente que vai querer falar contigo todos os dias, que vai querer que tu apresente o relatório de métricas. Tem cliente que não, que tu pode tocar a ficha sozinho, que ele confia em ti, sem nem questionar. Mas se tu nunca teve contato com clientes, nunca trabalhou com o público, é bem interessante que tu comece a pensar sobre isso, a pesquisar sobre isso e ler como te relacionar melhor com as pessoas, porque isso muitas vezes que vai levar o teu trabalho adiante. Tu conquistar a confiança das pessoas com o teu trabalho e também com um bom relacionamento é o que te vai levar para o próximo patamar. Então estude como que a gente se relaciona bem com as pessoas, com os nossos clientes, porque isso é uma tarefa diária do social media. Não esquece de assistir o vídeo sobre as funções do social media e nós nos vemos no próximo vídeo.